Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Faremos a correção e comentários das atividades da semana 1 do PET número 6, primeiro ano. Logo no início das atividades, vieram as definições sobre o gênero notícia e o gênero reportagem, com a finalidade de mostrar o que eles têm em comum e o que os diferencia. A notícia é um gênero discursivo que procura apresentar o registro de fatos de interesse geral, sem que a opinião de quem escreve a respeito dos acontecimentos seja explicitada. Veja aqui que na reportagem o autor já deixa transparecer o posicionamento de quem escreve. Então aqui já aparece uma das diferenças entre o gênero notícia e o gênero reportagem, que é essa questão da opinião. A notícia, ela vai ocultar o posicionamento de quem escreve ou do veículo de comunicação, enquanto a reportagem não tem essa preocupação. Ela deixa transparecer o posicionamento de quem escreve. Essa é uma das diferenças entre os dois textos. As outras características de cada gênero veremos nas questões seguintes. A primeira questão traz este texto. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Então, aqui nós temos um gênero textual, que é uma notícia. Aqui na fonte já aparece o gênero textual, uma notícia publicada na revista Isto é Dinheiro. Vamos recordar quais os elementos estruturais de uma notícia. Então, logo no início da notícia, aparece a manchete ou título, que é esta expressão com letras em negrito. Também pode ser que apareça com letras maiores. Então, essa parte é chamada de manchete ou título. O importante notar que, na manchete, os verbos sempre aparecem no tempo presente do indicativo. Por quê? Para poder atrair a atenção do leitor sobre aquele fato que está sendo noticiado. Então, o verbo estando no presente, o leitor, ao ler, entenderá que aquilo está acontecendo no momento em que ele está fazendo a leitura. Então, é uma estratégia jornalística para chamar a atenção do leitor. Logo após a manchete, vem outro elemento estrutural chamado de linha fina. A linha fina acrescenta um pouco mais de informação ao que foi falado na manchete. Depois da linha fina, a parte seguinte é o lead. O lead é como se fosse um resumo da notícia. Nele, vamos encontrar respostas para perguntas como o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu. Então, é uma espécie de resumo. Logo após o lead, a parte final é o corpo do texto, onde a notícia é apresentada com maiores detalhes. Então, vamos à leitura. 60% das pessoas dormem segurando smartphones, diz pesquisa. Consumidores por todo o mundo admitem, eles dormem com seus smartphones, o levam para o banho e resgatariam o aparelho de um incêndio antes de salvar o gato da família. Essas são algumas das descobertas de uma pesquisa feita em 7 países entre mais de 7.000 pessoas sobre seus hábitos com smartphones, divulgada nesta terça-feira pela Motorola, a mais nova aquisição da gigante chinesa de eletrônicos Lenovo. 60% dos entrevistados disseram que dormem segurando seus aparelhos, com a maior porcentagem na Índia, 74%, e China, 70%. E 57% disseram que levam seus celulares para o banheiro, com as maiores porcentagens na China e no Brasil. 1 em cada 6 usuários de smartphones disse que usa o aparelho durante o banho, e mais da metade, 54%,
afirmou que procuraria o celular antes do gato da família, no caso de um incêndio. A pesquisa foi feita pela internet, pela KRC, e ouviu um total de 7.112 donos de smartphones nos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, China, Espanha, México e Índia. Então vamos à primeira questão. Atividade número 1. Então o que foi pedido aqui na primeira atividade? A finalidade do texto fica clara logo no primeiro parágrafo. Qual é essa finalidade? O texto apresenta uma opinião ou fato. Então, como nós vimos, o gênero é um gênero notícia, então a notícia não apresenta opinião, como foi falado lá no início da atividade. E depois, destaque elementos do texto que comprovem sua resposta. Então, eu coloquei aqui, o fato noticiado foi a pesquisa realizada com vários consumidores sobre o uso de smartphones. A finalidade da pesquisa foi mostrar os hábitos desses usuários. A questão número 2 vai abordar aquilo que eu falei lá sobre o lead. Que elementos do primeiro parágrafo, então o primeiro parágrafo é o lead, permitem identificar o objetivo do autor. Então, lá naquele parágrafo, que é o lead, o primeiro parágrafo, podemos encontrar as respostas, que é o que, qual foi o acontecimento ocorrido, quando esse fato aconteceu, em que momento, onde esse fato aconteceu, em qual lugar, quem, o sujeito ou sujeitos envolvidos nesse relato e o porquê, as razões que possibilitaram esse evento, e o como, os processos envolvidos para a consolidação desse fato. Como essas questões são respondidas no texto? Então, o que está perguntando a questão? Quase todos os textos informativos procuram responder essas questões. Então, eu trouxe aqui o lead, retirado da notícia que foi lida. Então, aqui nós vamos procurar então, as respostas a essas perguntas. Então, a primeira pergunta, o que? Então, qual o fato acontecido? O que ocorreu? Então, algumas descobertas. E depois, a segunda pergunta. Quando aconteceu? Nesta terça-feira. A terceira pergunta. Onde? Em 7 países. A outra pergunta. Quem? Quem fez a pesquisa? Motorola e com 7.000 pessoas. Então, a Motorola foi o sujeito e os outros sujeitos envolvidos, 7.000 pessoas. Por quê? Para descobrir os hábitos de quem usa smartphones. E como foi feito? Foi feito através de uma pesquisa. Então, veja que o lead respondeu a todas as perguntas. É uma espécie de resumo da notícia. Questão número 3. Como a notícia, a reportagem também é um gênero jornalístico. Em quais suportes você observa a ocorrência de reportagens? Ou seja, em quais locais a reportagem é publicada? Em quais canais de comunicação? É a imprensa falada ou escrita? São os jornais, revistas, rádio, TV e sites de natureza jornalística. Então, nesses locais, nós vamos encontrar o gênero textual reportagem. Número 4. Entre os gêneros jornalísticos, há aqueles que priorizam a informação e os que priorizam o comentário. Quanto à reportagem, ela é considerada um gênero que se ocupa tanto da informação quanto do comentário. Foi o que vimos lá no conceito no início da atividade. O que foi pedido aqui então? Para identificar no texto lido aspectos que o caracterizam como notícia. Então, o texto que nós lemos não foi uma reportagem, foi uma notícia. Então, a notícia é um texto curto. Então, é outra diferença entre a reportagem e a notícia. Lá no início do conceito, nós vimos que a notícia ela
ela não emite opinião, enquanto a reportagem emite uma opinião. Então, é a primeira diferença. A segunda, entre os dois textos, é que a notícia é um texto curto e a reportagem é um texto maior. Então, a notícia é um texto curto que relata um fato novo ou recente sem emitir opinião a seu respeito. Então, aqui repete o que foi falado lá no conceito. Não possui trechos de entrevista, então a notícia não possui trechos de entrevista, não possui citações, nem tabelas, gráficos, mapas, dados estatísticos, fotos e boxes informativos. Então, a notícia não apresenta estes elementos. É uma diferença entre a notícia e a reportagem, pois a reportagem apresenta todos esses elementos que a notícia não apresenta. Então, é a terceira diferença entre os dois gêneros textuais. A próxima questão é a número 5, que vai nos pedir as principais características da reportagem. Então, aqui nós podemos comparar novamente a diferença entre os dois gêneros. A reportagem é um texto que tem como finalidade transmitir informações, enfocando-a sobre diferentes aspectos e pontos de vista, então, diferentemente da notícia, que não vai mostrar ponto de vista. O locutor da reportagem é jornalista e o destinatário são leitores de jornais e revistas e telespectadores. O suporte, o veículo de comunicação, o canal, são jornais, revistas, TV e sites de natureza jornalística. Os temas são de interesse geral ao público leitor de jornais, revistas e telespectadores. Sua estrutura é relativamente livre. Além de apresentar o tema ou fato, reúne trechos de entrevista, citações, tabelas, gráficos, mapas, dados estatísticos, fotos, boxes informativos, elementos que a notícia não apresenta. A linguagem pode ser menos ou mais pessoal, podendo expressar um ponto de vista do jornalista. E há predomínio da norma culta, geralmente com verbos no presente do indicativo. Eu fico por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e dê o seu like. Desejo a você sucesso nos estudos. Até o próximo vídeo e tchau!